primeiro de tudo, se apresente, fale o seu nome, onde que você mora, tipo estado e cidade, não precisa falar o bairro, e a sua idade também. Meu nome é Daiane, eu moro em São José, Santa Catarina, tenho 32 anos. 32 anos. Tá bom, Daiane. Como é que foi, como é que era, na verdade, a sua vida antes de conhecer a Jesus? Você sempre foi da igreja ou não? Não, sempre eu fui ensinada que havia um Deus, mas quem era esse Deus eu nunca sabia. Eu fui criada dentro da igreja católica, fiz Eucaristia, a Crisma, mas nunca fui frequentante da igreja. Então Fez eu catequese ia, também? fiz, a Eucaristia ali. Eu ia à igreja com meu avô, normalmente às quinta-feira à noite, mas eu ia por ir, criança, né? Mas eu nunca tive uma base de aprender o que a Bíblia ensinava e o que não ensinava, e então eu nunca soube exatamente quem era Jesus, né? Entendi. Então você sabia que existia um Deus, mas sabia que existia a Bíblia, sabia que ele tinha alguns ensinamentos, mas nunca foi talvez uma pessoa religiosa, praticante, Não, estudante, né? não. Então, nessa época, onde você não era assim religiosa, você como é que era você? Tipo assim, você saía para festa, curtia, bebia essas coisas? Como é que era o seu passado nessa questão? Bebida eu nunca fui adepta à bebida, porque o meu pai sempre bebeu e eu nunca gostei, O meu né? também, a mesma coisa. Então eu nunca quis saber de bebida por conta disso. Mas muitas coisas que hoje a gente vê e a gente acredita que é errado, naquela época para mim era tudo certo, né? Sim. Como baladas, essas coisas, não que eu frequentava muito, mas eu não achava que era errado, Sim, aí né? por achar que talvez não era errado, era um ambiente que talvez você achava que era certo, tinha boas amizades, você frequentava aquilo ali. Frequentava, sim. Nessa época, você tinha, sei lá, algum medo, alguma incerteza, alguma insegurança? Talvez seja uma pergunta difícil de lembrar de algo, mas se você tiver e conseguir lembrar. Quando a gente não conhece a palavra de Deus, a gente não tem esperança. Então a morte é uma coisa que nos causa bastante medo quando a Sim. gente não sabe o plano da salvação, né, que Cristo tem pra gente. Então a morte era algo que me assustava bastante, porque a gente não entendia, a gente ouvia muita gente dizendo, ai, quando morrer vai acontecer tal coisa, quando morrer tá do lado de Jesus, mas a gente não sabe realmente o que acontece. Então, tudo que a gente não sabe o significado ou o que realmente é, a gente acaba tendo medo, Traz medo, né? traz medo. Então a morte para mim era algo muito negativo, muito... Eu perdi meu avô com 18 anos, eu não conhecia a palavra de Deus, então eu só fui me conformar com a morte dele depois que realmente eu conheci a Cristo. Sim. Então são coisas assim que a gente, antes de conhecer a Cristo, a gente tem medo e tem dúvidas, né? Sim, eu ia perguntar justamente isso, se nessa época você tinha perdido alguém que você gostava muito e como que você lidou com isso, né? E depois, quando você acabou conhecendo a palavra de Deus, como é que você lidou com essa situação? E foi isso que você acabou de falar, né? Que Uhum. antes, pô, era muito incerto, não sabia de nada, é só desespero, que eu É. imagino, eu nunca perdi ninguém assim lá atrás, né? Antes de eu conhecer a Cristo, mas eu imagino que seja um desespero muito grande, assim, porque morreu, acabou, você nunca mais vai ver a pessoa, vai ouvir ou algo do tipo, né? A gente tem coisas que as pessoas nos falam do que realmente vai acontecer, mas o que realmente acontece a gente só tem conhecimento após ter a palavra de Deus. Antes de eu conhecer a Cristo, eu perdi meu avô, era uma pessoa muito próxima a mim, meu avô era igual um pai, e um sentimento foi ruim. E depois que eu já conheci a Cristo, eu perdi uma tia que também eu tinha um carinho enorme por ela. Então o sentimento é diferente. Sim, Hoje eu tenho certeza que a minha tia, o dia que Jesus voltar, ela vai estar salva. amém. Porque apesar de ela não ser conhecedora da palavra, mas ela era muito sincera. E Deus não leva, né, em Sim, consideração aquilo que a gente não sabe. sim, Então, a gente tem essa esperança e tem essa certeza, e ao lado de Cristo tudo isso fica mais fácil de compreender. legal, faz muito sentido mesmo. Você lembra um momento assim que te despertou o interesse de conhecer mais a Deus? Sei lá, se foi
uma música, uma pessoa, se foi um evento, ou foi, sei lá, uma fase da sua vida, assim? Quando eu casei, a gente teve um momento bem complicado que não foi a aceitação da família. Então eu fui morar a 1.500 quilômetros da minha casa, da minha família. E lá a única pessoa que eu tinha era a família do meu marido, né? Então a minha sogra, ela é cristã e foi ela que me incentivou a ir para a igreja. Mas, como todo início de relacionamento, a gente quer ter um bom convívio com a sogra e quer agradar a sogra, eu comecei a ir para a igreja por conta dela, mas eu ainda dizia para o meu esposo, eu estou indo para agradar a tua mãe. Mas eu sou católica e eu não mudo, eu não vou ir para essa igreja. Então, um momento que eu tive uma briga com a minha mãe, e isso me doeu demais, eu não suportava hino, eu não suportava música cristã. Mas eu fui colocar uma playlist e veio uma música ali, não me recordo agora quem é o cantor, mas o nome é Acalma o Meu Coração. E então, ao ouvir a música, aquilo realmente me acalmou, me trouxe paz. E daquele dia em diante, cada vez que eu chegava ao trabalho, eu tinha que colocar a playlist para mim poder escutar, porque senão eu não conseguia trabalhar em paz. E já tinha passado o conflito, estava tudo certo, mas eu ainda tinha necessidade de ficar ouvindo. E era o Espírito Santo trabalhando. Já tinha resolvido o problema com a sua mãe, Já. mas a música tinha que tocar todos os dias. A música tinha que tocar todos os dias. E passou uns 15 dias até que eu comentei com o Dani de que eu estava ouvindo aquela playlist e ele ficou assim chocado, né? Mas foi a partir desse momento que o Espírito Santo começou a tocar realmente no meu coração e foi quando eu comecei a querer realmente ir na igreja e não só ir para agradar minha sogra, né? Que legal. E Daiane, dentro disso tudo, teve algo que você percebeu assim que realmente te mostrou que você estava seguindo o caminho correto? Teve. Teve um sábado que eu fui à igreja e o pastor começou a falar de dízimo. Malaquias 3:10. Não dá problema, né? E eu sempre tive um tabu muito grande com o dízimo e eu acho que isso acontece com muita gente. A gente cresce sem informação, Sim. né? E a gente pensa assim, E muitas igrejas fazem errado, né? o uso da forma errada, Sim. com certeza. Mas eu aprendi, se você está fazendo o que Deus está mandando. Se a pessoa está usando da forma errada, é ela com Deus. Sim. Mas demorou, teve que ter muita maturidade para entender isso. Mas assim, eu fui à igreja e o pastor falou sobre o dízimo. Eu nunca tinha ouvido falar que o dízimo era bíblico. Para mim, o dízimo era algo da igreja católica para dar dinheiro para o padre, porque eu cresci dentro da igreja católica e eu nunca fui ensinada disso. Sempre vi o padre cobrando dízimo, mas que estava dentro da palavra de Deus, isso eu nunca ouvi. E aí ele leu Malaquias 3:10, né? Trazei todos os tesouros, todo o ouro à casa de Deus, né? E fazei prova de mim. E eu cheguei em casa e eu falei para o meu marido, que ele não estava no culto comigo. Amor, o pastor falou sobre o dízimo. Ele, sim, tá? Tá, mas eu não sabia que o dízimo estava na Bíblia. Ele, não, como não? Eu disse, não, eu não sabia. E aí, além daquele versículo, ele me mostrou muitos outros em que Deus orienta a dar o dízimo. Eu estava naquele processo do Espírito Santo me tocando. Teve as músicas, né? E aquilo me pesou muito a mente. E eu falei para ele que lá no versículo diz, pode roubar a Deus? E eu disse, gente, eu nunca roubei ninguém, eu vou ainda querer roubar a Deus? Eu estou muito errada nesse negócio. E aí eu peguei e falei pro meu marido, amor, a gente vai ter que devolver o dízimo. E ele disse assim, amor, impossível, dentro das nossas contas não tem como devolver o dízimo. E nesse mês eu fiquei doente, eu tenho um cálculo renal, eu tive uma crise, me deu uma infecção urinária, essa infecção urinária subiu para o rim, mas até eu descobrir que era isso que tinha acontecido, eu fiquei 15 dias sem trabalhar, morrendo de dor, fazendo exame para um lado e para o outro, comprando remédio, baixava a imunidade, vinha problema em outro lugar, e no passar dos dias,
a gente foi gastando e tirando ultrassom para ver se tinha pedra no caminho e tudo mais. E aí, quando a gente foi calcular tudo que a gente havia gasto com aquele tratamento, em descobrir o que eu estava tendo e o tratamento, a gente viu que o valor era exatamente o valor do meu dízimo junto com o do meu esposo. Que vocês não, seu esposo falou que não tinha como dar o Não dízimo tinha porque o orçamento como, já estava apertado. não tinha como. Então, a partir daquele momento, a gente se ajoelhou, a gente orou para Deus e a gente falou que a gente iria entregar o dízimo, porque a gente viu que era Dava, né? possível, era só a gente abrir mão de algumas coisas. E daquele, eu tinha crise de cálculo renal praticamente uma vez no mês, a cada 15 dias eu tinha crise de cálculo renal. E a partir daquele momento, eu nunca mais fui parar no hospital com crise de cálculo renal. Amém. Que Então, coisa, né? Deus provou realmente e nunca deixei mais de dizimar. Então, Cristo mostrou realmente que Ele pode fazer maravilhas e que a gente tem que provar dele realmente. E nesse começo que você estava ouvindo as músicas, começou a ir para a igreja por conta própria, é meio que assim, a gente já sabe que precisa, tipo assim, pô, eu tô sentindo que eu tenho que, de fato, começar a ir mais na igreja, estudar mais a Bíblia. E você teve alguma resistência nesse momento de falar assim, ah, não sei se é agora, não sei se é agora, porque às vezes a gente fica empurrando, né? Como é que foi Sim. para você nessa parte? É que, querendo ou não, a gente tem que renunciar bastante coisa. E eu, como não sendo cristã, eu usava, né, as bijuterias, Sim, eu pintava unhas de vermelho, o que não é totalmente errado, mas a gente sabe que tem os princípios cristãos sim. que a gente deve seguir. Então, isso foi um pouco de resistência que eu tive, mas depois que realmente o Espírito Santo ele tocou no coração, eu tirei, que eu não falei assim, não, a partir de hoje eu não vou usar mais, mas foi algo natural, que realmente eu fui deixando aos poucos e aquilo foi parando de me fazer falta. Então, desde o início, eu senti sempre Deus trabalhando na minha vida, em todos os instantes. Sim, eu lembro que na minha vez, eu usava, tinha uma corrente de prata bem grande até, e era bem cara, e eu tinha outra gargantilha, tipo romané, essas coisas assim, né, douradinha. Eu gostava demais de usar, demais mesmo. Aí a de prata acabou que eu perdi na praia. Aí depois eu falei, cara, eu não, sei lá, eu achava que eu precisava muito daquilo, entendeu? Depois eu falei, cara, eu não preciso disso assim, entendeu? Se eu tirar, realmente não vai fazer uma diferença na minha vida. E aí foi Exatamente. que eu peguei a outra e dei para um colega, ele tem até hoje, e realmente assim, não me faz falta, né? E dentro daquilo que nós acreditamos, a gente acredita que não é legal a gente ficar usando essas coisas, né? Bijuterias e tal, esse tipo de acessórios assim, para talvez chamar a atenção ou tornar, fazer com que a gente fique atrativo, né? A gente consegue ser atrativo de outras formas. E isso é muito Exatamente. legal, essa parte. E eu acho que quando você deixa de usar, você chama mais atenção do que usando, porque você se Hoje em torna dia, né? diferente das outras pessoas, né? Sim. Hoje em dia, realmente, você ser um cristão é estranho, digamos assim, É, né? E aí você acaba sendo mais notado do que as outras pessoas. exatamente. Verdade. O que mudou a sua vida depois que você conheceu a Cristo, assim, no seu dia a dia, no seu trabalho? Você conseguiu perceber alguma mudança? A gente nota a diferença em muita coisa. No estilo de se vestir, em que momento você deve usar determinadas roupas, né? Mas ainda que, mais do que o aspecto físico, você começa a enxergar o valor das coisas. O Sim. valor da família, o Os valor, momentos, os né? momentos. Porque hoje o que o mundo te sugere, você trabalhar e ter muito dinheiro. E quando você passa a estar com Cristo, com certeza o dinheiro ele faz parte da tua vida, você precisa Sim, disso, mas não vira o teu foco principal. isso é verdade. Mas eu senti realmente que eu tive diferença em relação a filho, porque antes eu sempre tive um pensamento assim, não, né, meu filho pode ser criado de qualquer maneira, ele pode estar ali. A minha família sempre foi muito festeira, sempre bastante bagunça, bebedeira. E é uma coisa que hoje eu já não gosto que o meu filho esteja incluído nesse meio. Sim. O que talvez se eu tivesse um filho antes de eu me tornar cristã,
seria normal criar ele da mesma forma que você foi criada. Exatamente, porque por mais que eu não bebesse, mas era um ambiente em que eu cresci. Sim, Então não tem nada de errado, até porque é família, ninguém sim, discute, ninguém briga, mas é um ambiente que não é legal. E aí hoje eu tenho essa percepção. E além também dos estudos, né? Porque eu sempre cresci pensando, não, escola pública, tudo bem, tudo certo. Mas hoje eu tento criar meu filho dentro de uma escola cristã que vai dar princípios e valores para ele. Então, tudo isso a gente passa a enxergar de uma forma diferente. O quanto a gente tem que educar os nossos filhos, não para essa terra, mas sim. ter caráter para que quando Jesus voltar realmente ele esteja ao lado de Cristo, né? Isso faz muita diferença mesmo. Eu fui criado num ambiente de muita festa também, embora eu nunca bebi. Às vezes a gente brigava, eu mesmo já cheguei a brigar com meu tio, de sair no empurrão mesmo assim. E se fosse talvez uma família toda cristã, as brigas não seriam de tão baixo nível igual já Exatamente. aconteceram assim, né? E hoje eu penso também, quando eu tiver um filho, tentar ao máximo criar ele dentro desse contexto para que quando ele crescer e ele veja, né, porque ele vai ter amigos, vai querer, os amigos vão para festa e tal, ele perceba que aquele ambiente não é um lugar para ele, entendeu? Não é Exatamente. tipo assim, ele não está perdendo nada em não ir para uma baladinha, em experimentar uma droga ou algo do tipo, porque desde criança ele foi feliz, digamos assim, né, sem precisar dessas coisas. Exatamente. O que é mais difícil depois que tu se torna adulto é largar tudo isso porque Só a gente sabe, né? tu acha que aquilo te faz feliz, né? Só a gente sabe que entrou na igreja já depois de adulto, assim, sabe É, as lutas que é para poder se tentar abrir mão dos gostos, assim, né? E muitos a gente exatamente. acaba que nem abre, né? A gente só vai empurrando para que não venha a fazer de novo, experimentar de novo, né? Mas até é engraçado porque hoje pela manhã eu estava ouvindo no rádio a pregação do pastor Bulhon Sim, sobre o mamão. E ele traz, já ouviu? já Então o pastor Bulhon passou a gostar do mamão por conta da da esposa que esposa. gostava muito do mamão. Então ele até fala, né, quando a gente ama alguém, aquilo não se torna um sacrifício para Sim, gente. E é a mesma coisa quando você ama a Cristo. Então a primeira coisa que tu tem que aprender é a amar a Cristo, porque todo o resto fica mais fácil, todas as renúncias que tu tem que fazer se tornam mais fácil, como festa, bebedeira. Ele ainda falou, o largar o cigarro não vai se tornar difícil, porque tu está sim, fazendo por amor a Jesus, aquele que se entregou por amor a você sim. também. E quando a gente pensa desse jeito, fica mais fácil, né? Com Se certeza. largar um vício não é fácil, mas eu acho que se torna mais fácil quando você tem um motivo real, né? E esse motivo é Exatamente. Cristo, realmente traz um peso muito, muito grande, assim, para essa mudança de comportamento. Uhum. Teve algum momento, depois que você se tornou uma cristã, frequentante, estudante da palavra, começou a mudar hábitos, teve algum momento que você sofreu algum tipo de crítica, talvez dos seus familiares, dos amigos, né? Que às vezes chama você para ir para algum lugar, você fala, pô, não vou. Às vezes rola algum tipo de crítica assim. Você passou por isso? Passei. Não crítica, vamos dizer assim, que de uma forma direta, né? Mas a gente sentiu afastamentos de algumas pessoas que a gente considerava queridas. Sim, Algumas pessoas que a gente tinha o hábito de estar junto e simplesmente não chamou mais, né? Quando se via era diferente. E mais também muita crítica por questão da alimentação. Alimentação, assim, hoje, né, depois de muito tempo, familiares próximos, como pai e mãe, eles sim. respeitam muito. Mas antes era, ai, grandes coisas, tá, foi só cozido junto, não precisa comer, deixa do ladinho. Então, isso trouxe bastante dificuldade por um tempo. Sim. Foi mais difícil, muitas vezes a gente teve que se deixar de almoçar na casa de algumas pessoas, mas do restante, assim, de modo geral, é o afastamento realmente das pessoas.
mas ao mesmo tempo que alguns se afastam, aqueles que são realmente de Cristo se aproximam, né? E tu Sim, faz começa novas a ganhar amizades, uma né? nova Uma família família. nova, bem legal isso. Exatamente. Ela falou aqui de alguns alimentos e tal, é que nós acreditamos no que está escrito lá em Levítico 13, né? As orientações que Deus ele deu em relação à questão dos alimentos, né? Algum tipo de carne de porco, por exemplo, camarão. Então, nós não nos alimentamos dessas coisas, né? E isso é muito comum na mesa da família brasileira, né? E acaba que eu também já passei por isso de ter que comer até em casa ou algum parente assim. E às vezes você tem que falar, pô, isso aqui eu não vou comer por conta disso. Às vezes fica um clima meio chato, né? E a pessoa até solta alguma piada e você É. fica num constrangimento, na verdade, né? Quando tem uma opção a mais, você fica quietinho, pega o outro E e ninguém fica sabendo, ninguém né? fica sabendo. Mas, é um feijão cozido com carne de porco dentro. Pô, feijão não, Só o arroz hoje. só o arroz hoje. Então, a situação... E a pessoa diz, não, é só tu não pegar o feijão, a carne, pega só o feijão. Mas, Até tu explicar e já é... gerou a briga na família. E essa aqui é uma pergunta muito boa. Você já duvidou da sua fé no sentido de que, tipo assim, será mesmo que eu tenho que continuar indo para a igreja? Será mesmo que eu tenho que continuar levando a minha vida desse jeito? Já passou pela sua mente isso? Porque na minha já passou. Tem momentos que a gente acha que é mais fácil quando você é do mundo, né? Sim. Então tem coisas que é mais fácil de resolver quando você não tem princípios. Onde Você aceita você... tudo, né? Tá disposto a tudo também. Exato. E também pela questão assim, que ninguém vai estar te julgando por causa daquilo. Sim. A gente quando coloca na mente de que o teu lugar não é aqui e que existe algo melhor à tua espera, tu até se acha falho demais, não pensa se deve ir na igreja ou não, ou se deve servir a Cristo ou não, mas você pensa se o que você está fazendo é o suficiente. Sim. Não que a gente tenha que fazer algo para ser salvo, porque Cristo já pagou o preço pela nossa salvação, mas você se sente indigno do que Sim. Ele fez por você na cruz. E quando esses pensamentos passam na cabeça, tu acaba se sentindo o inútil, né? Por mais que faça, nunca vai ser o suficiente. Nunca né? vai ser o suficiente. Então você ainda pensa, meu, por que eu pensei isso? Se o que Cristo tem reservado para mim é muito maior. Sim. Mas com certeza, é fácil, ainda tem a música que diz, né, que é fácil ser cristão quando tudo vai bem para o seu lado. Sim. Mas no momento de provação e você ter que realmente sustentar a tua fé e te convencer de que Deus está ali por ti, é bem difícil. Mas a recompensa também é grande quando você se mantém com o pensamento firme em Cristo. Isso é verdade, porque quando nós entendemos que, pô, nós estamos salvos, Cristo fez todo o trabalho, e a partir disso você começa a se comportar como uma pessoa que está salva, né? E isso envolve você também fazer as coisas dentro da igreja, as coisas com as pessoas, que Sim. isso acho que é o maior impacto que traz, né? Você fora da igreja, às vezes você abrir mão de um tempo seu, algo seu, um recurso seu, para ajudar alguém que nem é seu familiar e às vezes nem é tão próximo assim. Você faz isso pela pessoa porque alguém fez isso por você, né? Esse é o verdadeiro cristianismo, né? Porque Sim. Jesus diz que é para a gente cuidar dos órfãos, Sim. das viúvas, dos moradores de rua. Então, quando você realmente para levar a palavra de Cristo e para levar a esperança para essas pessoas, porque não é só o alimento físico, é também o espiritual, Sim. ali você está vivendo o verdadeiro cristianismo, né? Com certeza. Não é só ir para a igreja, né? Não, apesar de ser fundamental Sim. também, porque também tem muitas pessoas que dizem, eu não preciso de uma igreja para mim Exatamente. ser cristão. Não precisa, mas a igreja, ela te mantém mais... E eu ia te perguntar, o porquê que você vai na igreja hoje? Você simplesmente não pega o seu filho ali, o seu esposo, lê a Bíblia em casa, talvez bota uma música, faz a sua oração. Por que que você gasta o seu tempo a manhã inteira, tipo de sábado, que é o dia que nós costumamos ir ao culto, às vezes domingo também, quarta, quando a gente consegue no meio da rotina. Mas por que que você vai à igreja e não faz as coisas só em casa? A gente tem que ir lá e visitar aquele que nos deu a vida durante toda a semana. Então, ir à igreja é um reconhecimento de gratidão. Por exemplo, quando sua mãe faz aniversário,
Sim, É diferente você só mandar uma mensagem ou você ir na casa da sua mãe e dar um abraço nela. sim. E além do mais, porque você vai à igreja para cultuar a Deus. Tudo Sim. bem, cultuar a Deus eu também posso Em cultuar em casa. casa. Porém, você também tem que ter comunhão com seus irmãos, porque o céu não vai ser só para você. Conviver, né? E fortalece, né? Conviver fortalece os Você laços. vê que às vezes você teve uma semana muito ruim e você vai à igreja, acaba conversando com as pessoas e às vezes teve alguém que teve uma semana muito pior do que a sua, aí você fala, assim, a minha não foi tão ruim assim, tá? Exatamente. Desculpa. E muitas vezes Deus nos usa para levar conforto para alguém Sim, que precisa. E muitas vezes outras pessoas nos traz conforto também. Então, às vezes você não chega na igreja muito bem, mas aquele abraço, aquele sim. carinho do irmão, estar junto te faz melhorar nessa parte, Faz né? diferença, né? Às Faz vezes a toda a gente diferença. nem percebe assim, mas parece que alguém ali tá sabendo do que a gente está passando, às vezes se chama para conversar e às vezes, mesmo sem intenção, e acredito muito assim que Deus tá por trás disso tudo, a gente fala, cara, que bom que eu vim na igreja hoje, né? E nós somos Exatamente. ajudados e tem também a vez de a gente ajudar as outras pessoas também, né? Jesus é a igreja. É verdade. Se Jesus ia à igreja e ele era perfeito e sem pecado, que dirá eu? Porque nós não iremos, né? Exatamente. Tá, o que você acha assim? Você acha que se, porque muita gente diz que assim, seguir a Cristo é difícil. Ter uma religião é difícil. Você viver dentro desses princípios é difícil. O que você pensa sobre isso e, sei lá, como é que você lida com isso no seu dia a dia? O que é fácil nessa vida? Nada, Tudo é né? difícil. Viver com Cristo é difícil, viver sem Cristo também é difícil. A gente fazer o trabalho para Cristo é difícil, não fazer também é difícil. A gente só Sim, tem que escolher o nosso difícil. isso é verdade. Tem se usado bastante essa frase agora na rede social. Escolha o seu difícil, né? Escolha o seu difícil. Então, tudo é difícil. E Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, cada vez que a gente passa por uma dificuldade, eu tento lembrar dessa frase de Jesus. Se ele passou por dificuldades, quem sou eu para não passar? Então, a gente sempre tem que escolher qual é o difícil da nossa vida. Muito bom. E hoje, atualmente, assim, como é que você faz para manter a sua fé viva, assim? Você estuda a Bíblia, você ora, como é que você faz, assim? Oração, eu acho que a primeira é a chave de tudo, né? Porque quando você ora, você abre o seu coração para Deus e você mostra para Deus que você está disposto a ouvir a palavra dele também. Sim, Mas a gente conhecer as escrituras é algo que também é fundamental, porque nos dias de hoje a gente tem muita religião, sim, a gente tem muitas teses do que é o certo e do que não é, mas somente a Bíblia é que traz a resposta de tudo. Então, quando você simplesmente só ouve as pessoas falar, elas podem falar qualquer coisa, ela pode interpretar de qualquer forma, mas quando você estuda a Bíblia e você se concentra em aprender o que é a verdade na Bíblia, isso é o que sustenta realmente a tua fé. Mas o estudo não pode ser uma vez no ano, semanal. O estudo tem que ser diário. Você precisa todos os dias estar estudando a palavra de Deus. E você pode ler a Bíblia 50 vezes. Todas as vezes que tu aprender, que tu estudar, tu vai aprender algo novo ali, na mesma né, na história, né? mesma história que antes você não tinha visto por aquela forma. Parece que tá lendo outra coisa, nada a ver, né? Cara, como é Exatamente. que eu já li isso aqui 1000 vezes? Eu E nunca tinha percebido isso, nunca né? tinha visto por esse ponto de Isso é vista, verdade. dessa forma, mas eu acho que vai muito do momento que a gente está vivendo. Então, o estudo da palavra, ele deve ser diário. A gente não acreditar só em pastor, em irmão de igreja que está ali pregando, mas realmente confirmar se aquilo está nas escrituras. Exatamente. É bom a gente escutar, às vezes um pastor, um irmão que está lá na frente pregando. A gente aprende muito com isso, mas nós temos o dever e a obrigação de estudar e tentar entender também, né? Tentar entender Exatamente. também. E o que você diria para quem hoje se sente distante de Deus assim, talvez tenha o sentimento de que precisa se aproximar mais? O primeiro passo é a oração. Quando a gente se distancia de Deus, mas Deus nunca se distancia da gente. Sim. Então, a escolha de estar perto de Deus ou não depende de nós, porque Ele está sempre ali de braços abertos para receber a gente. Então, realmente,
Se a pessoa se sente que precisa, muitos dizem assim, ai, mas eu preciso parar de fumar para poder ir na igreja. Não, vá da forma que tu tá, porque é Cristo que faz esse Nunca trabalho. estaremos prontos, né? Nunca estaremos prontos. Se a gente for esperar estar pronto, e o ser humano, ele foi criado para viver ao lado de Cristo. E esse vazio, que muitas vezes a gente tenta preencher de outras formas, é só Cristo que preenche. Então, se realmente você está sentindo distante de Deus, faça uma oração e peça para Deus, Senhor, mostre que você está aqui, se aproxime de mim, mostre que você está do meu lado e se entregue a Cristo, né? Porque na verdade não é Cristo que está distante de ti, é você mesmo que está distante de Cristo. Verdade. E complementando a outra pergunta, né? Se você pudesse dizer algo para alguém que está se sentindo perdido, né? Que muitas vezes, sei lá, a pessoa teve algo na vida dela e ela nesse momento está perdida, sem chão, sem saída e de repente ela caiu nesse vídeo, está assistindo esse vídeo, o que que você falaria para essa pessoa? Eu acho que só tem uma coisa a dizer, né? Porque Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então a gente não tem nada mais que a gente precise a não ser o caminho da verdade e da vida. Sim. Ele também diz que Ele é a água que nunca deixa de jorrar. Quem bebe dessa água jamais terá sede. Então, se realmente a pessoa está se sentindo perdida, não há nenhum outro lugar que ela vá se encontrar senão nos caminhos de Jesus. E é realmente se entregar a sua vida nas mãos de Deus, que Ele é capaz de fazer maravilhas. Eu tenho um amigo que ele sempre fala, se eu não for para Cristo, para onde que eu vou, né? O que que ele vai fazer da vida E dele, para né? quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Exatamente. Então é importante a gente sempre ter em mente que o nosso caminho ele só tem que ser na direção de Cristo. Uma vez você me falou algo que eu achei muito interessante. Você falou algo parecido assim, se eu sou da igreja, eu vivo minha vida desse jeito, faço essas coisas, e se Cristo não for real, o que que eu perdi, né? Você não perdeu nada, né? Exatamente. Agora, se ele for e eu deixei de fazer tudo isso, muitas coisas eu vou perder. Com certeza. Porque Deus tem maravilhas reservadas para nós, mas ainda que você não acredite que essas maravilhas sejam reais, a forma com que Ele nos ensina a viver através das Escrituras não vai me prejudicar em nada. É um estilo de vida muito bom, assim, traz muitos benefícios para nós, né, que somos Sim. cristãos, assim. Ser um cristão realmente traz muitos benefícios. E se Cristo não for real, ainda assim você conseguiu ter uma vida relativamente ok, assim, né? Exatamente. Muito bom. Sem muitos sofrimentos físicos, mentais. Sim, com certeza. Então valeu, Dai, muito obrigado por Obrigada. ter aceitado. A gente está aqui num sábado, estive na casa de um colega aqui, eu chamei a Daiane para gravar, ela aceitou. E espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.